Meus amigos, tudo termina, né? Mas, como diria Abel Braga, foi lindo. Mas dessa vez foi lindo mesmo. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp e de qualquer coisa, porque chegou o dia da gente falar de Lionel Messi fora do Barcelona. Acabou uma história que parecia um casamento eterno, mas as versões já estão aí, as explicações estão dadas, as interpretações também. O que eu quero aqui é olhar para trás e elencar os meus momentos favoritos com o Messi no Barcelona. E sim, eu tenho muitos para elencar. Pode ser o primeiro gol na comemoração icônica contra o Ronaldinho, pode ser o primeiro gol em final de Champions contra o Manchester United, podem ser gols importantes como contra o Liverpool, o gol de falta maravilhoso, espetacular, ou ganhar a primeira bola de ouro. Acho que esses momentos são espetaculares. E tem vários outros, né? Você tem o gol contra o Neuer, maravilhoso, espetacular, o drible em cima do Boateng. Você tem o trio MSN, que como um todo foi um momento espetacular. Então a gente tem muitas memórias de um cara que fez, acho que muito mais do que história, né? Ele consolidou uma eternidade de um período, né? Uma era que não foi a era Xavi Iniesta, não foi a era Guardiola, foi a era Messi. O Messi passeou por todos esses momentos aí, né? Desde lá com o Ronaldinho, depois com o Guardiola, com o Xavi, com o Iniesta, com o trio MSN e depois disso. E foi colecionando momentos com esses caras, sem esses caras, e números que são de fato estratosféricos e que o SofaScore deixa muito claro para a gente. 778 jogos, 672 gols, 272 assistências, ou seja, 1,2 participações em gols por jogo, ou seja, mais de uma vez por jogo, em média, o Messi se envolvia em um gol, ou dando passe para gol, ou fazendo o gol. Eram 67 minutos, em média, para participar de uma ação de gol, e foram 34 títulos nesse período. O jogador com mais jogos, com mais gols, com mais títulos, e não tem no quadro, mas também com mais assistências, o fim de uma era. O SofaScore também fez um levantamento só do período em que o SofaScore existe e cobre os jogos do Barcelona. Desde a temporada 15 e 16, e aí a gente já está com 5 temporadas na conta, foram 285 jogos, 250 gols, 105 assistências, 67 minutos para participar de um gol, quase a mesma coisa do que ele demorava para participar na sua história como um todo no Barcelona. Então, essas 5 temporadas me dão mais ou menos uma fotografia do que foi o Messi pelo Barcelona como um todo. 694 passes decisivos, quase 700, 231 chances criadas, esse número é muito louco, e 1.089 chutes, sendo mais da metade, muito mais da metade, no alvo. E 1.279 dribles, acertando 65%. Nenhum jogador nesse período driblou mais que Lionel Messi. Né? Você tem abaixo dele ali, vai ter Neymar, Hazard e tal. De novo, um levantamento feito pelo SofaScore, que eu sempre cito aqui, como um aplicativo que é parceiro do canal e já é meu parceiro muito antes de eu ter um canal. E você pode baixar gratuito o SofaScore, o link está na descrição do vídeo, para você brincar de fazer suas próprias pesquisas, acompanhar os jogos que você gosta, os jogadores que você prefere e fazer essas análises tentando olhar para o jogo de uma outra forma. Cara, os números são inacreditáveis, assim, ele derruba vários mitos, né? Por exemplo, que o Messi não dribla, ou que não tem essa habilidade toda, ou que o Messi estava em decadência, quando na verdade os números não mostram nada disso, pelo contrário, mostram um Messi que continuou produzindo uma barbaridade. Mas eu queria lembrar aqui dos meus momentos preferidos, que eu falei, podiam ser vários ali. Mas tem um ponto que eu acho que é muito importante que a gente se foque, e é onde eu vou me focar,
que são os jogos contra o Real Madrid. E por quê? Não tem nada de rivalidade ou porque eu não gosto do Real Madrid. Pelo contrário, na era galáctica, por exemplo, lá atrás, com o Zidane, com o Raul, com o Ronaldo, eu cansei de torcer para o Real Madrid. Tenho livros da era galáctica, inclusive, assistia a todos e adorava ver o Zidane e o Ronaldo jogando juntos, Roberto Carlos, Figo, Zidane, depois Beckham e tal. Enfim, eu era muito fã dos galácticos. Então, assim, eu tenho zero contra o Real ou contra o Cristiano, quem quer que seja. Pelo contrário, tenho bonequinhos aqui, vários, inclusive bonequinhos de Zizou, com a camisa do Real Madrid, e está na minha linha de frente aqui, junto com o Baggio, com o Veron, com outros, e obviamente com o Messi e Cristiano Ronaldo. Mas a questão aqui de focar no desempenho contra o Real é que a era Messi mudou o eixo do futebol espanhol pela primeira vez na história. Pela primeira vez na história, o Barcelona teve um período de mais títulos espanhóis que o Real Madrid, e o Real Madrid sofreu como nunca havia sofrido, com goleadas consecutivas, com períodos sem conseguir ganhar, né? Desesperador para o torcedor do Real Madrid ver aquela distância, principalmente naquele período de Guardiola. Mas isso se estendeu em outros momentos, e o meu momento preferido do Messi nem tem a ver com o Guardiola. A minha maior memória dessa relação Messi e Barcelona vai ser uma imagem que não tem o Guardiola e o time nem era dele. Então eu continuo na tecla de que a relação Barcelona e Messi, ela passa muito pelos clássicos, em que o Messi, inclusive, se tornou o maior artilheiro, o maior assistente. São números espetaculares do Messi pelo Barcelona só em El Clássico. No total foram 45 clássicos, 19 vitórias, 11 empates e 15 derrotas, com 26 gols marcados e 14 assistências. Ou seja, em 45 jogos, o Messi se envolveu contra o Real Madrid em 40 gols. É um absurdo de número. Ainda tomou 14 amarelos, porque de fato ele ia para dentro. E aqui tem jogos muito icônicos, como, por exemplo, os jogos na Liga dos Campeões da Europa, que aparecerão aqui como um dos meus momentos preferidos, vários outros em Campeonato Espanhol, fora a Supercopa da Espanha, a Copa do Rei, enfim. Mas o ponto que eu queria focar é essa diferença aqui em Campeonato Espanhol. Foram 29 jogos só por La Liga, 14 vitórias, 6 empates e só 9 derrotas, um descolo que nunca aconteceu na história do Campeonato Espanhol. E, de novo, o Barcelona criou uma gordura em Campeonato Espanhol nesse período que nunca havia acontecido. Isso, para a história do futebol espanhol, é muito relevante. Um futebol que foi, de novo, historicamente dominado pelo Real Madrid. E pela primeira vez o torcedor do Real Madrid viu acontecer esse descolamento, né, do Barcelona, não só em termos de resultado, como em termos de desempenho. Tanto que o Mourinho, quando é chamado ali em 2010, é para apagar um incêndio emergencial, porque eram goleadas sequenciais. E aquele período é muito marcante. Para mim, é o período mais marcante da era Messi no Barcelona, é o período 2009, 2010, 2011, onde você tem o maior descolamento de Barcelona para Real Madrid, a ponto do Real mudar a sua forma e o seu DNA para tentar estancar uma sangria. Então, nos meus momentos preferidos, e são 4, todos são clássicos contra o Real Madrid, porque eu acho que o clássico ficou muito simbólico nesse momento, e a era Messi é muito marcada por grandes clássicos, é verdade, mas por grandes goleadas que o Barcelona deu em cima do Real Madrid, o que, repito, não era comum, e em algum momento se tornou quase que um hábito, né? E aqui tem números que são muito relevantes. Então, na minha memória, assim, na minha lista, os momentos preferidos vão ser em cima de Real e Barcelona. Começando por um que talvez muitos aí também tenham como momento emblemático, como momento marcante, que é a minha primeira impressão de que está acontecendo alguma coisa fora do normal aí, que é o 6-2 no Santiago Bernabéu, ainda com o Thierry no time, né, com o Messi metendo gol, dando assistência. É uma atuação, de fato, que descola demais o Barcelona do Real Madrid. É o jogo do falso 9, é o jogo da surpresa, não só em cima do Real Madrid, como para o mundo como um todo. Ali você tem algo muito, muito assustador de recado,
né? Aquele resultado, aquele 6-2, aquilo produz um estrago muito grande na autoestima do Real Madrid, e é meio que a consolidação das ideias muito inovadoras do Guardiola, e tem o Messi ali como uma peça-chave dessa dominância, dessa inovação. Então, o meu primeiro grande momento seria o 6-2 por tudo que aconteceu, e é na casa do Real Madrid, né? Não é em um lugar qualquer, é no Santiago Bernabéu. O outro momento que para mim é muito importante é a estreia de José Mourinho, 5-0, o jogo da Manita no Camp Nou. E por que esse jogo é o meu segundo da lista? Porque aqui a gente está falando de um jogo em que o Messi nem gol faz, mas mesmo assim é o melhor jogador em campo e comanda, né, como um maestro mesmo, essa goleada absurda, um 5-0 que fica marcado na história dos clássicos, né? Não tem muito como a gente não citar. O outro terceiro momento é na Liga dos Campeões da Europa, na semifinal, o 2-0 no Santiago Bernabéu. Aí ele já tinha feito 1-0 com o passo do Afelai e faz esse gol maravilhoso com a deixada do Busquets, abrindo o caminho para que ele vai lá e crie. É tudo seu. Você está livre para fazer o que você bem entender, e o Messi faz um dos gols mais bonitos da sua carreira, o gol mais bonito dele contra o Real Madrid, e todo mundo correndo atrás, né? Sérgio Ramos, o próprio Marcelo, que termina de joelhos. Eu acho esse gol muito simbólico, ele é muito, muito marcante, sob todos os aspectos, né? De novo, e é uma sequência, a gente está falando 2009, 2010 e 2011, o Barcelona aí caminharia para o título da Liga dos Campeões da Europa, contra o Manchester United, também com atuação que é muito emblemática, muito icônica do Messi, uma das comemorações mais efusivas da carreira dele, quando ele faz o gol contra o Manchester United, né, que é o segundo gol do Barcelona. Naquele momento o jogo estava 1-1, o Messi faz o 2-1, e de fato ele comemora de uma maneira muito rara assim, para os padrões Messi. Porém, para mim, nenhum momento é mais impactante que esse. Aí é o meu momento preferido do Messi nessa passagem pelo Barcelona. Esse jogo é o 3-2 de 2017. A gente está falando de um jogo que coloca de novo o Real Madrid colando ou olhando para o time do Barcelona colado na disputa pelo título. Ele reabre a disputa pelo título e talvez não é a comemoração mais icônica da carreira do Messi, parado na frente da torcida do Real Madrid, depois de fazer um gol no último lance do jogo, né? Ele faz o gol no último segundo do jogo e vai comemorar diante da torcida, meio que avisando, e aí tem todo o resumo do que a gente está falando aqui, de que quem manda aqui sou eu, mais ou menos isso, ou então eu estou aqui, né? De uma outra forma, ao invés de fazer a comemoração do Cristiano, ele faz a comemoração somente com a camisa. Tem muita gente xingando ele naquele momento, mas tem muita gente também respeitando aquele momento. É uma comemoração para sempre, é uma imagem que já virou tatuagem, é uma imagem que já virou quadro, é uma imagem que de fato está para a eternidade, a comemoração mais icônica do Messi, em uma das grandes atuações dele em clássico, e esse é o meu momento preferido do Messi com a camisa do Barcelona. Acho que é o meu momento mais marcante, inclusive, apesar do Barcelona ter tido com ele outros momentos até mais vencedores, mas esse é muito icônico, da mesma forma que, por exemplo, o grande momento do Neymar com a camisa do Barcelona é uma vitória em cima do PSG, que no fundo não adianta de muita coisa, porque o Barcelona não ganha aquela Liga dos Campeões e é eliminado logo em seguida. Então, acho que a era Messi é marcada muito pelos clássicos, e esse clássico e essa comemoração, acho que acabam sendo, para mim, a grande fotografia dessa história que se encerra agora, né? E agradecendo, então, a sua audiência, a sua paciência, convidando você a elencar os seus grandes momentos de Messi no Barcelona, pelo menos na sua cabeça, cada um vai ter uma história. Para a minha geração, esse período, essa dominância em cima do Real nos jogos diretos, era inédito, era muito relevante. Talvez tenha vindo uma galera depois que tenha meio que se acostumado com isso, mas, de novo, não era o habitual, era muito diferente, foi muito impactante, repito, a ponto do Real Madrid correr atrás do prejuízo, mudando até filosofias que tinha e correndo atrás. Mas para você ver, né, o Cristiano é tão grande que depois ele consegue estagnar essa sangria, dar uma igualada, tanto que os números do Messi ali ainda tem um número considerável de derrotas, apesar de ele ter ganho mais do que perdido, né? Bem mais.
mas no geral a gente está falando de uma relação que foi histórica e icônica, então por isso os meus momentos preferidos do Messi no Barcelona são esses que eu citei aí. Tem vários outros, se você tem os comentários livres para brincar aí, beleza? Se inscreva no canal, toque na notificação, deixe seu like, seu dislike, comente o conteúdo aí, compartilhe o conteúdo nos seus grupinhos de qualquer coisa, beleza? Nós estamos juntos, um abraço.